Começa agora na Mariana FM. Programa Palavra de Fé. Apresentação: Pastor Bruno Moreira. Boa noite, amados ouvintes da Mariana FM. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Moreira. Está começando mais um programa Palavra de Fé. Vamos junto até às 18h30. Você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp da Fé. É isso mesmo, o número é 31 983 43 6777. O amor de filho e pai é bem mais que devoção. Incondicional, é sincero e sem medida. O amor de pai e filho é sagrado. É coisa de Deus, inocente, sem pecado. Por você dou minha vida. Somos nó que não desata, tronco e raiz. Nossos sonhos não se acabam. Com você enfrento o mundo. Sem você sou quase nada. Dois caminhos que vão dar na mesma estrada. Preciso te dizer que meu abraço será sempre verdadeiro. Que dentro do meu peito bate um coração que te ama por inteiro. E quando precisar de um ombro amigo pra chorar, você sabe onde encontrar. Seremos grandes companheiros. Se um dia a vida machucar você com seus espinhos, não tenha medo que jamais vou te deixar andar sozinho. Minha alma se ilumina, o meu olhar tem outro brilho quando me chamas de pai e eu de filho. Por você dou minha vida. Somos nó que não desata, tronco e raiz. Nossos sonhos não se acabam. Com você enfrento o mundo. Sem você sou quase nada. Dois caminhos que vão dar na mesma estrada. Preciso te dizer que meu abraço será sempre verdadeiro. E dentro do meu peito bate um coração que te ama por inteiro. E quando precisar de um ombro amigo pra chorar, você sabe onde encontrar. Seremos grandes companheiros. Se um dia a vida machucar você com seus espinhos, não tenha medo que jamais vou te deixar andar sozinho. Minha alma se ilumina, meu olhar tem outro brilho quando me chamas de pai e eu de filho. Quando me chamas de pai e eu de filho. Você é meu filho. Você está ouvindo o programa Palavra de Fé. Boa noite, amados ouvintes da Rádio Mariana FM. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Moreira, em mais um programa Palavra de Fé.
noite de alegria, noite de grandes expectativas a respeito do que Deus tem nos preparado. Sabemos bem, amados, que por muitas vezes somos tomados de expectativas, elas já têm a sua influência comum e por muitas vezes nem percebemos. Noite de sexta-feira, muitos agora já estão na expectativa de ter um descanso, de ter um momento familiar ou de viajar. O fim de semana traz as suas expectativas, por mais que muitos ainda vão permanecer trabalhando neste fim de semana. O fim de semana é um dia que o seu clima espiritual é um clima diferenciado. Assim, Deus tem uma palavra para o seu coração a respeito deste momento, a qual nós devemos nos preparar, tanto para descansar, quanto para renovar, para ter as suas forças já focadas nos seus objetivos. Livro de Provérbios, Provérbio de número 30, o verso é o de número 11, que diz assim a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo de número 30, verso 11. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e as queixas são facas, para consumir na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dadá. Estas 3 coisas nunca se fartam, e a 4ª nunca dizem basta. Nós vemos, amados, que muitas gerações passaram sobre a face dessa terra. Após o tempo de Noé, Deus diminui o tempo de vida do homem. E assim, o homem começa a viver não mais 800 anos, 900 como no passado. O homem agora começa a viver um tempo muito mais curto, e assim a cada tempo vai diminuindo o tempo de vida que o homem tem sobre a face da terra. Sabendo bem que hoje o que vivemos 70, 80 anos, e o que passar disso é canseira, é o infarto da carne. Então temos um tempo onde a força e o vigor, eles são achados em nosso corpo e nós desfrutamos da vida de forma muito mais intensa. Mas chegado a um determinado tempo da carreira, vemos que essa força e esse vigor não são mais achados. Assim entendemos que a preparação, ela é necessária para enfrentarmos as dificuldades da vida e também o tempo que está estabelecido. Porque por mais que você queira ter 20 anos por toda a sua vida, isso não lhe será possível. Assim entendemos que Deus fez tudo perfeito no seu determinado tempo. Então, quão bom é para um homem ou para a mulher, se tem os seus 10 anos, não seja uma mulher de 20, seja uma criança de 10 anos e desfrute da sua infância. Se você tem seus 40 anos, não seja uma menina de 15, de 20 anos, seja uma mulher de 40 anos, e eu tenho certeza que você vai se reencontrar em Deus e vai desfrutar da vida, na fase, no tempo que Deus lhe deu a desfrutar. Entendo que quando nós estamos tratando a respeito de provérbios, estamos tratando a respeito de geração e de tempo estabelecido por Deus. A maior preocupação entre todo o tempo, por muitas vezes, é a preparação. Porque quando estamos despreparados, perdemos grande oportunidade. E assim sofremos o dano e o prejuízo. Quando alguém tem uma oportunidade boa de emprego, ele tem uma oportunidade talvez única, porque sabemos quão grande é a disputa no mercado de trabalho. Uma vez que não está preparado, automaticamente ele não alcança o que é necessário para se manter naquela posição, e aquela posição ou oportunidade é passada para outros. Quando nós falamos a respeito dos versículos lidos em Provérbios, no capítulo de número 30, nós falamos de uma geração que não tem a devida preparação para aceitar o que está agora sobre nós, o tempo que está determinado sobre nós. Quando falamos de uma geração que agora compreende que o mandamento eterno nos dado é de abençoar, ou melhor dizendo, honrar o pai e a mãe, nós vemos uma geração que tem um comportamento comum,
Porque não falo de algo difícil de se encontrar, eu falo de algo que você deve ter visto diante dos teus olhos nos anos de vida que Deus já te deu, e talvez seja algo até muito comum de você ver os próprios filhos amaldiçoando seus pais. E não bendizendo a sua mãe, pelo contrário, falando mal da sua mãe. Há uma geração que assim ela se justifica e fala com propriedade, não tendo história, não tendo vivenciado aquilo que lhe dá como testemunho e segurança para aqueles que lhe assistem. É uma geração que não foi lavada da sua iniquidade, não foi lavada do seu pecado. Quando falamos do sangue de Jesus Cristo, entendemos que este sangue nos purifica de todo pecado. E esse sangue é poderoso. E quando nós temos uma geração que agora ela olha para todo este sacrifício, não só em Cristo Jesus, sendo este o maior de todos os sacrifícios, mas olhando para tudo que Deus fez antes do sacrifício da cruz e depois do sacrifício da cruz, nós entendemos que há toda uma história, e essa história está calçada por homens e mulheres que foram fiéis a Deus. E agora nós fomos encaixados nesta grande história, nos tornando participantes pela infinita misericórdia de Deus. E entendemos que para fazer parte de uma grande história é necessário respeitar aqueles que vieram primeiro. Eu estou agora levando esta palavra para você por meio de uma rádio. E essa rádio não foi eu que construí. Eu estou agora pregando para você uma palavra a qual não escrevi esta palavra e nem recebi a inspiração divina para escrever as Sagradas Escrituras, mas neste momento eu estou levando a você esta palavra. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu vou comprar o pão na padaria, eu entendo que eu não coloquei para assar, eu não entreguei a farinha, eu não plantei no campo. Ou seja, eu vivo num tempo onde eu tenho grande tecnologia à minha disposição, eu tenho acesso a muitas coisas que me trazem um conforto, mas eu preciso olhar para tudo isso e entender que alguém lá atrás fez parte para que isso viesse a ser construído. Alguém trabalhou em invenções, alguém desenvolveu as invenções, alguém foi usado por Deus para que tudo isso acontecesse. No contexto espiritual não é diferente. Temos alegria no gozo do Espírito Santo. Temos hoje acesso ao sangue do Cordeiro por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos dá acesso ao Novo Testamento que é feito no seu sangue. E tudo isso não vem de qualquer jeito, tudo isso faz parte de uma grande história. Uma história que foi construída em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora, olhando para tudo isso, eu entendo que me doar, me render em sujeição, é me entregar para que eu não seja contado entre aqueles que se justificam por si só, abrindo mão da humildade e da simplicidade. Quando falamos de alguém que maldiz o seu pai e a sua mãe, é alguém que está falando mal de si mesmo. Por quê? Porque não nasceu do acaso na Terra, não nasceu de uma explosão chamada Big Bang. Você nasceu por meio de alguém que Deus escolheu para que esta pessoa gerasse a vida. Essa pessoa, por maior que tenha sido a sua maldade ou o ato das suas maldades, você precisa lembrar que é o seu pai e é a sua mãe. E por meio dele, por meio dela, você veio a este mundo. Quando você atenta para essa revelação clara e lógica que Deus nos deu por meio do vínculo da ligação familiar, nós entendemos que agora eu preciso ser lavado da minha iniquidade, do meu pecado, da minha transgressão, que começa na falta de reconhecimento por aqueles que me trouxeram a este mundo. Tanto Deus quanto meu pai e a minha mãe. Que digno é que eles recebam a honra que lhe é devida, porque talvez o seu pai e a sua mãe não se tornou alguém digno da aceitação, do elogio ou de obras que agora possam orgulhar você e a sua família, mas continua sendo seu pai e a sua mãe.
e o respeito e a honra que lhe é devido de ter um filho que sobressaiu os atos de seu pai e de sua mãe, é o mínimo que você deve fazer. É o mínimo que você deve fazer. Aceitando isso, você compreende que a nossa geração é uma geração que só pede por muitas vezes. É uma geração que não se sacia. Por isso, há pais e mães que se doam, se rendem, fazem de tudo para agradar o seu filho e nunca vão agradar. Por que não vão agradar? Porque não é o que você tem a capacidade de dar que vai gerar gratidão no coração do teu filho, que ele deve ter. O verso 14 que nós lemos diz: há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas para consumir na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Essa geração tomada de arrogância, que as suas palavras vão desconstruindo, vão devastando, as suas palavras vão matando e desfazendo de toda a humildade e simplicidade de homens que Deus deu numa vida árdua, deu os seus filhos. Mas os seus filhos agora compreendem que fazem parte de uma geração mais dotada, mais intelectual, uma geração que tem uma capacidade que seus pais não têm. E essa geração que atropela muitos, essa geração que quebra muitos princípios, essa geração que por muitas vezes não é lavada da sua iniquidade, do seu pecado. Amados, louvado seja Deus. Aprendemos em Cristo Jesus muito mais do que podemos absolver em toda uma vida. Jesus Cristo, sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou. Entenda bem, Jesus tinha todo o poder. Ele disse: Pai, eu vou deixar tudo aqui e vou me fazer homem, uma criatura que se corrompeu e se perdeu. E assim Jesus se fez pequeno ao se tornar homem. Algo humilhante para uma divindade Jesus se fez. Jovens, você que tem capacidade, homens, você que tem uma capacidade intelectual maior do que o dos seus pais, não use isso. Não use isso para se promover sobre os seus pais. Não use isso para se fazer alguém tão arrogante. Não use isso para provocar tanto mal ao seu pai, diminuindo ele, diminuindo a sua mãe, porque essa honra é dada a eles. Por ter o Senhor dado a eles um fruto, e esse fruto ter se tornado você, um homem com uma capacidade superior à dos seus pais. Mas não se glorie nisso. Faça como Cristo. Largue essa glória, abandone ela, se faça pequeno, para que Cristo Jesus possa te lavar no poder que há no teu sangue. E você possa ser, em nome do Senhor Jesus, contado entre aqueles que agora compreendem a geração que faz parte. Mas atenta para os mandamentos de Deus, para que assim o Senhor Deus lhe dê acesso à sua presença. E você seja contado entre aqueles que agora Deus levanta, Deus ergue, para que não espere que o seu coração seja domado pela gratidão através dos bens e conquistas que você pode ter. Não espere isso, porque isso não vai acontecer. Não vai ser quando você recebeu o que você tanto deseja, que vai ter gratidão no seu coração para agradecer os teus. Não. É tempo de parar hoje, agradecer hoje, voltar o seu coração para aquilo que é reto e justo aos olhos de Deus hoje. Que assim Deus possa lhe purificar e lhe lavar de toda iniquidade, pelo poder que há na sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Continue ligado na Mariana FM. O programa Palavra da Fé volta já já. Programa Palavra de Fé. Apoio Casa de Carne Bom Sabor, Rua Bom Jesus, número 660, Barro Preto, 3558-2322. Tina Salgados e Doces para Festas, Rua das Rosas, 445, Bairro São Cristóvão, saída para as mineradoras, 31-99912-6037. Lourival Autopeças Centro Automotivo, Rua Antônio Alves, número 43, Bairro São Cristóvão,
31 99674 3652 ou 31 3560 1816. Autoelétrica Oliveira e Autopeças Marquês do Pombal, número 130, bairro Rosário, conhecida como Elétrica do Zé Felipe, 3557-3803 e loteamento Recanto das Flores, em Padre Viegas, 31 98457 4073. Seja um apoiador deste programa. Entre em contato pelo telefone 31 98213 3559. Voltamos a apresentar programa Palavra da Fé. Momento da oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. A ti, Deus, pertence a honra, glória, louvor e adoração. Clamamos, ó Deus, o teu santo nome. Invocamos, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que sejam ouvidas as nossas orações e que sejam conhecidas do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa operar nesta noite de hoje pela tua infinita misericórdia sobre a vida daqueles que agora padecem, sobre a vida daqueles que perecem. Perecem, ó Deus, pelo cultivo das ervas daninhas no seu coração, porque assim tem cultivado uma visão e pensamento totalmente contrário ao que é reto diante dos teus olhos para com seus pais. E assim tem maldito aos seus pais, tem amaldiçoado aos seus pais, tem maldito a sua mãe, tem agido de forma vil, perversa. Não porque, Senhor da glória, está totalmente desenganado da verdade, mas antes porque foi contagiado por um comportamento comum, antes porque não atentou para os seus próprios passos, antes, ó Deus, este conseguiu adotar uma visão totalmente errônea da verdade, mas hoje o Senhor chama a atenção do seu coração para que se volte ao Senhor e atente para a verdade, para que hoje não seja mais, ó Deus, contado os seus dias na presença daqueles que assim praticam iniquidade, antes seja o seu comportamento diferenciado, voltado ao Senhor em temor e tremor, para que assim, ó Deus, seja lavado da sua iniquidade e tenha paz e descanso em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a qual de certo lhe conduzirá e lhe ensinará como andar, ó Deus, em tua presença e como manter a sua integridade, para que seja louvável a sua vida aos olhos do seu Criador. Abençoa, Deus, ele, abençoa ela, abençoa, Deus, aqueles que servem o Senhor e assim fazem uso da tua palavra, das sagradas escrituras, mas o coração está distante de ti. O coração se perverteu no meio da caminhada. O coração ainda despreza a sua mãe e o seu pai. O coração ainda está contaminado, ó Deus, pela perversidade. E os seus dentes estão como faca, assim ferindo, ó Deus, aqueles que o Senhor tem lhe dado habitar seguro na sua presença. Opera hoje, Deus, em nome do Senhor Jesus, para que este homem e esta mulher receba, Deus, de tuas mãos esta bênção, esta dádiva, e seja transformado para a glória e louvor do teu santo nome. Eu repreendo, ó Deus, toda a influência de Satanás, toda a obra das trevas, que agora tem militado contra esta vida, para operar, Deus, uma grande plantação de erva daninha, de sofrimento, que tem enraizado, ó Deus, as suas raízes neste coração, sendo essa raiz uma raiz de amargura, uma raiz de dor, uma raiz de grande prejuízo espiritual. Eu repreendo, ó Pai, nesta noite e peço ao Senhor, opera, Deus, para a glória e louvor do teu santo nome, sobre a vida deste homem e desta mulher, para que hoje seja uma noite marcante, seja uma noite especial, seja uma noite, Deus, que o Senhor o faça saber que o teu cuidado está sobre a sua vida, e certamente o Senhor lhe dará a se alegrar na tua presença, porque o Senhor não se esquece de nenhum dos teus.
O Senhor não se esquece dos teus pequeninos. O Senhor não se esquece daqueles que lhes são queridos, porque assim o coração se volta a Ti, reconhecendo que necessitam do Senhor, que necessitam do braço forte e glorioso do Senhor para permanecerem de pé nessa jornada. Ser conosco, Deus, que a Tua bênção recaia sobre esta vida, sobre este lar, sobre esta família, não somente hoje, mas que as bênçãos eternas do Senhor possam pairar sobre a vida deste homem e desta mulher, trazendo a ele a visão de quão importante e necessário é buscar a santificação no seu falar, no seu andar, no seu caminhar. Ó Senhor Deus, em tudo, para que seja limpo em tudo, para a glória, honra e louvor do santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Para o mundo você vale aquilo que você tem. É normal desconfiar da aproximação de alguém. A gente não quer ser ferido, mas às vezes tem que arriscar. Todo ser carente necessita se relacionar entre a alma e o espírito. Deixa agora penetrar a verdade que não deixa o mundo te enganar. É a voz de um amigo que também já foi ferido. Só Jesus tem o discernimento pra quem não quer errar. Só Ele sabe muito bem quem quer se aproximar, buscando a bênção, mas não quer primeiro se relacionar. Por isso assim Ele te fez, como um frasco pequeno a se quebrar, para que nas mãos do Pai primeiro você possa se lançar. Se você quebrar, Ele junta os pedaços do seu coração, cicatriza a ferida com as próprias mãos. Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção. Chega de errar, deixa Ele ocupar o primeiro lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar. Deixa agora penetrar a verdade que não deixa o mundo te enganar. É a voz de um amigo que também já foi ferido. Só Jesus tem o discernimento pra quem não quer errar. Só Ele sabe muito bem quem quer se aproximar, buscando a bênção, mas não quer primeiro se relacionar. Por isso assim Ele te fez, como um frasco pequeno a se quebrar, pra que nas mãos do Pai primeiro você possa se lançar. Se você quebrar, Ele junta os pedaços do seu coração, cicatriza a ferida com as próprias mãos. Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção. Chega de errar, deixa Ele ocupar o primeiro lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar.
seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar. Este programa é uma idealização da Igreja Pentecostal da Palavra de Deus. Participe do programa Palavra de Fé através do nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Mande o seu pedido de oração ou o seu testemunho para o nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Venha e traga sua família até uma de nossas congregações, no bairro Cabanas, Rua Itaúna, número 250, em Padre Viegas, Rua Pedro Marinho Gomes, número 212, no bairro Rosário, na Perimetral Sucupira, 727, na Vila Santa Efigênia, na entrada da Barroca, e a nossa sede na Rua Rouxinol, número 12, no bairro Estrela do Sul. Você acabou de ouvir o programa Palavra de Fé, com o pastor Bruno Moreira.